Olá, amigos, muito boa noite. Meu nome é Thiago Bizzi e este é o Farol LS referente ao fechamento de hoje, quinta-feira, com jeitinho de segunda, né? Quinta-feira, dia 13 de novembro de 2016. Então, aqui no Farol, nessa primeira parte do Farol que fica aberto no YouTube, eu falo sobre a situação do mercado de maneira geral, né? Índice Bovespa, o futuro do índice, os índices americanos que particularmente agora tem um peso muito importante no nosso mercado, o Dow Jones e o S&P 500. A gente fala também do dólar, a gente dá uma passadinha pelos juros, ok? Antes da gente passar aí para o mercado, que teve mais um dia movimentado, eu quero reforçar essa novidade, essa super oportunidade. Quem opera a bolsa e não é nosso cliente na XP, opera em outra corretora, e tem a oportunidade de conhecer a LS Capital operando na XP e levar ainda uma cortesia de 15 dias de corretagem gratuita. Tá? Então, abre a conta aqui conosco entre segunda e sexta-feira da semana que vem, tá? E a partir da abertura da conta tem 15 dias para operar livremente sem custo nenhum. Para mais informações, manda um e-mail para nós, atendimento@lscapital.com.br, ou pode também usar os nossos telefones. Dito isso, feito o merchan, vamos ao mercado. Então, aí na tela temos o gráfico do índice Bovespa, periodicidade diária. Hoje a gente teve mais um dia de forte queda, uma queda de 2,49%. Essa queda foi ligeiramente maior do que a queda da terça-feira, né? Eu falei que esta quinta-feira tinha um jeito de segunda-feira porque ontem foi feriado. A gente não teve negociações na bolsa aqui no Brasil, mas o mercado lá fora negociou e teve um pregão de queda. Foi um dia importante também, decisão de taxa de juros por parte do Fed, mas o que está realmente movimentando o mercado é a eleição norte-americana. A gente está na reta final, dentro aí de uma semana, 10 dias, a gente deve ter o resultado, e conforme o Trump vai crescendo nas pesquisas e na possibilidade dele ser de fato eleito, isso vai derrubando o mercado. Então a gente deve ter fortes emoções até a definição aí do pleito nos Estados Unidos. E a movimentação que a gente teve na terça-feira, né, ela nos sinalizou uma queda para o pregão de hoje, que foi corroborada, né, pela movimentação do mercado americano ao longo do nosso feriado. O mercado americano manteve uma movimentação baixista, até intensificou, e não podia ser diferente do nosso mercado ir para baixo hoje. Então, vamos recapitular o que está acontecendo aqui no mercado. O nosso mercado vem numa tendência de alta muito forte e nós ainda estamos em tendência de alta no gráfico diário, no gráfico semanal. Tá? Até o último dia útil de outubro, até o dia 31 de outubro, o mercado vinha dando sinais de força compradora. Tá? Inclusive nesse último dia, no dia 31, o mercado renovou a máxima do ano, rompeu a máxima do ano e deu a ideia que dava até para entender que isso aqui poderia ser então rompimento de uma consolidação e isso poderia levar o mercado a acelerar. Nesse momento o mercado chegou no momento de decisão e eu cheguei a mencionar isso no Farol. Se fosse para o mercado marcar um topo, o momento mais propício para isso seria a terça-feira, né? O nosso último pregão. Por quê? Porque num cenário desse, onde o mercado chegou a acelerar, ele volta abrindo as bandas, ele não se encontra mais sobrecomprado, demasiadamente sobrecomprado, porque o mercado já respirou no movimento lateral. Tá? A gente não tem aquele cenário propício para um topo agudo, né? Para o mercado fazer um candle de reversão, perder a mínima desse candle e começar uma correção. Não, geralmente nesse tipo de cenário que a gente se encontrava, né, a gente precisa de uma barra de força, uma barra baixista significativa para virar o mercado. Só que o problema é que uma barra dessas ela já fica muito próxima de suportes. Nesse caso, né, essas mínimas da consolidação, a média móvel de 20 períodos. Então,
para realmente a gente conseguir marcar um topo, tem que ser um sinal que pegue o mercado de surpresa. E isso geralmente, eu sempre bato muito isso aqui no Farol, rompimentos falsos são a melhor forma de pegar uma virada de mercado. Tá? Não deixou de ser isso que aconteceu nesse momento aqui. Ó. Tá? O mercado conseguiu romper o topo de agosto e daí fez uma barra fortíssima de queda, fazendo com que todo mundo que entrou na ponta compradora aqui se visse numa posição perdedora. Isso virou o mercado. Foi curto, mas virou o mercado. Né? Aqui a gente teve uma barra de ignição. Esta aqui foi uma barra de ignição. O mercado caiu e nesta queda aqui, na segunda barra mais forte, a gente teve o rompimento do que era uma zona de suporte importante na época, que não era esta linha aqui. O suporte forte mais relevante era aqui. Né? O mercado rompeu e no final das contas não deu continuidade e aqui nos mostrou que era um rompimento falso. Isso foi o que virou o mercado. Né? Então, rompimentos falsos são muito importantes para uma virada na direção do mercado, porque pega as pessoas de surpresa. O mercado finge que vai para um lado e daí, nesse caso em específico, né, aqui também, ele faz um movimento violento na direção oposta. Isso pega o mercado de surpresa, o mercado não gosta de surpresas. O que virou o dólar também no movimento de queda para um movimento de alta que a gente está presenciando agora, foi também um rompimento falso. Tá? Então, nós tivemos esta barra no último pregão, é uma barra de ignição, ela sozinha tem a capacidade de mudar a direção do mercado, mas ela precisa de uma confirmação. Essa confirmação é a perda da sua mínima, no caso, porque é uma barra de baixa. Isso aconteceu hoje, então sinalizava um movimento de queda, tá? Que veio, tá? Usualmente uma barra de ignição baixista como essa, ela busca, uma boa medida é a amplitude dessa barra, e nesse caso, não vou dizer que isso é muito preciso, tá? Mas geralmente o mercado alcança as proximidades aí de dobrar a amplitude desta barra. Tá? Então se a gente pegar a amplitude dessa barra e projetar para baixo, a gente tem um alvo aqui por volta dos 60.810 pontos. Tá? Mas essa questão da projeção é o menos importante, a projeção da barra em si é o menos importante, o mais importante é o sinal que ela passa. Agora, eu confesso que eu particularmente fiquei desconfortável para atuar na ponta vendedora. A gente estava bem próximo aqui da média móvel de 21 períodos. A gente ia ter esse feriado no meio que a gente não sabia como o mercado ia se comportar. O mercado americano para mim não deixou absolutamente claro o rompimento do seu suporte. Podia facilmente voltar para dentro e o mercado, estando numa forte tendência de alta, reagir muito fortemente a uma recuperação dos Estados Unidos. Não foi o que aconteceu, os Estados Unidos caiu, então isso ajudou o mercado a cair. Né? E o risco que a gente assume numa barra dessas, né, que saiu uns 3,8%, é maior do que os alvos de curto prazo. Tá? Então, esse é o tipo de cenário onde eu acho que vale mais a pena tentar embarcar em operações vendedoras mais pelo intradiário, iniciando como day trade, que flui bem, tu ganha gordura para carregar para próximos pregões, quando o mercado já deixa claro que conseguiu romper estruturas. Né? Eu vou falar isso na parte 2 do Farol, posso dar algum exemplo? E se não conseguir isso, ficar de fora e esperar uma oportunidade na ponta compradora. Porque, por enquanto, esse movimento de queda, por mais que ele esteja sendo intenso, né, ele é meramente uma correção da forte tendência de alta que o mercado vem apresentando. Então, a gente deve favorecer operações que estejam alinhadas com a tendência que ainda é alta. Então, nesse caso, ficar de fora, esperar o mercado voltar para um suporte. Mais importante ainda, oferecer um bom sinal de reversão para daí cogitar novos posicionamentos na ponta compradora. Tá? Olhando para trás, a gente tem, obviamente, aquela zona por volta dos 62 mil pontos como alvo imediato para o movimento de queda. Esses 62 mil pontos já foi alcançado no fechamento de hoje, junto com... A gente passou da média móvel de 21 períodos, mas ela continua apontando para cima. Ela ainda mostra que existe um viés altista. Okay? A memória do mercado favorece a manutenção do movimento de alta. E a gente alcançou a LTA que guia esse movimento, okay, desde o fundo de janeiro. É um ponto de cataclismo de suporte. Quer dizer isso? Que tem várias estruturas que passam por ali oferecendo uma zona propícia para o mercado virar. Tá? Então aqui a gente tem a proximidade da média móvel de 20 períodos, os 62 mil pontos, 61.900 para ser mais preciso, e a LTA.
Não só isso, como nós também temos, vamos pegar aqui, vamos fazer a retração desta última perna de alta, daí a gente encontra aqui, vou botar numa cor mais forte, a gente também tem a retração de 0,68 desta última pernada de alta. Reparem que o mercado deu uma segurada aqui, né, na retração de 0,2. Rompeu, veio buscar de 68. Então, nesse retângulo que eu deixei desenhado, nós temos uma zona de cataclismo. Significa que o mercado vai reverter aqui? Não, não significa que o mercado vai reverter. A gente tem que esperar o mercado dar um sinal de reversão. Tá? Em fechamento, para daí cogitar a entrada. Tá? Se o mercado for além desta zona, daí nós temos o topo anterior imediato, tá? Que é este aqui. Esse é o topo anterior lá de 2014, né? Mais próximo no preço, né? Mas no tempo o topo mais próximo é esse aqui. Talvez o mercado venha buscar essa região. Só que se o mercado buscar essa região aqui, tá? E cumprir 100% de retração dessa perna, a gente vai acabar rompendo esta LTA. Daí é um sinal de alerta bastante importante. Pode ser o início de um período de virada de tendência. O mercado entrar numa tendência de baixa secundária que pode durar alguns meses e produzir uma boa correção, né, desta alta que nós tivemos do início do ano até agora. Ok? Se nós fizermos a retração desde o último fundo relevante, do topo marcado até o último fundo relevante, nós vamos perceber, olha, mais um detalhe, né? A retração de 0,382 da retração maior bate nessa região aqui. Tá? Então, a gente tem essa como uma zona importante, suporte. E rompendo essa região, daí o próximo alvo é o topo anterior, retração de 100% desta perna e retração de 618 desta perna maior. Então, temos um outro retângulo aqui com uma zona de alvo. Ok? Uma coisa certa, o mercado está se movimentando bem, isso é bom para trader, tá? E essa queda é bem-vinda também para quem busca posicionamentos mais longos, porque vai permitir entradas com desconto. E se o mercado virar a tendência, tá? Bom, se para o mercado virar a tendência, pessoal, o que a gente vai ter que ter? Em algum momento o mercado vai repicar, ele não consegue manter esse ritmo de queda tão intenso, percorrer tanto preço em pouco tempo. Isso vai ter um processo de repique, a gente não sabe aonde. Os pontos mais prováveis são aqui e depois aqui. Provavelmente vai ter uma boa operação de retorno à média no intraday. Tá? Uma hora o mercado vai repicar, a gente vai ter que avaliar esse repique. Se o mercado mostra fraqueza nesse repique e quando voltar a cair, entra volume de novo, entra candle mais forte, é um sinal importante que o mercado realmente está virando. E a gente vai ter a confirmação de que o mercado virou quando tiver um pivô de baixo, ou seja, o mercado marca um fundo, repica, não rompe o topo, volta a cair e rompe o fundo formado. A partir desse momento, se isso acontecer, daí sim, junto com o rompimento dessa LTA, é uma sinalização de que o mercado vai passar por um processo corretivo. Ótimo, maravilha. Né? Se o mercado corrigir até talvez o fundo de setembro, eu vou achar ótimo. Se corrigir mais ainda, talvez até aqui, melhor ainda. O que a gente precisa é de movimento. É claro que uma correção até aqui embaixo vai dar uma machucada aí em quem abriu recentemente operações de position, mas faz parte do jogo. Toma stop e reentra num valor mais interessante. Tá? Se este aqui foi o topo do ano, só fazer uma conjectura aí, se aqui nos 65.300 e pouco foi o topo do ano, a gente faz a retração primária, a gente vai achar a retração de 618 aqui embaixo. Eu não acho que o mercado tenha condições de chegar aqui embaixo, nos 46. Acho que se tiver uma correção muito forte, o mercado é capaz, num horizonte aí de vários meses, tentar buscar a zona dos 49, 48. Mas, pessoal,
só uma conjectura, caso o mercado consiga fazer um pivô de baixa importante. O que está complicando o nosso mercado é o mercado americano. Né? Se vocês lembram, na metade de agosto, eu comecei a alertar para um risco importante no movimento de queda potencialmente intenso no mercado americano. O mercado começou no começo de setembro a cair de forma intensa, mas a forma como ele reagiu a essa queda e andando de lado, começou na minha leitura, a dissipar esse risco. Né? Eu até achei por um momento que o mercado seria capaz de romper essa LTB aqui, e isso teria um impacto muito forte no nosso mercado. O que aconteceu é que o mercado agora, recentemente, né, mostrou que não conseguiu romper essa LTB, e o mercado agora está sinalizando rompendo essa congestão para baixo, o que nos indica que este canal de baixa vai ter continuidade. Então o mercado americano está sinalizando uma movimentação de queda, e bom, essa queda pode acelerar. Vamos ver, por enquanto não está dizendo que vai acelerar, mas enquanto o mercado americano estiver caindo, o nosso mercado não sobe. Essa é a minha opinião. Tá? Então eu dizia que o risco para a nossa tendência de alta no nosso mercado era o mercado americano romper a zona de suporte. Ele começa a romper. A gente está olhando aqui o gráfico do índice Dow Jones. Tá? Mas ele não está... o mercado americano não está sinalizando que este movimento vai acelerar. Não agora. Tá? No S&P, a gente já caiu em boa medida, além do suporte aqui dos 2.120. Tá? E a gente já está relativamente próximo à zona de retorno. Mas tem espaço para cair ainda. Tá? Então, por enquanto, a expectativa para o nosso mercado ainda é de baixa. E a gente só deve se arriscar operações na ponta compradora se houver um sinal muito claro em candle de gráfico diário. Para day trade é outra história, a gente acompanha junto no LS Live para quem tem acesso. Tá? Mas sair comprando, acho que essa é a mensagem mais importante que eu quero dar. Um ativo que me interessa chegou na zona de suporte, o índice chegou nos 62 mil pontos, vou começar a comprar. Cara, não, espera um sinal, porque essa queda pode ir bem além. A gente não sabe onde é que essa queda vai parar. A gente tem zonas prováveis, mas a gente tem que esperar os sinais. Isso é válido para o índice, isso é válido para qualquer papel. Um ponto de risco muito importante, de novo, é no mercado americano, é o seguinte: se o mercado intensifica esta queda e no gráfico semanal fica claro que o topo histórico aqui não foi respeitado, o que a gente tem aqui? Um rompimento falso de topo histórico, que o mercado meio que dando um zigue-zague para baixo. O que pode acontecer? Pode sim o mercado americano produzir um movimento intenso de queda, em busca ao fundo aí de 2016 e de 2015. Com um movimento dessa amplitude, isso aqui é só uma conjectura, né, o nosso mercado tende a uma correção mais forte, né, que poderia talvez nos levar lá para os 49, 48 mil pontos no horizonte aí de, sei lá, 6 meses. Tá? Então o risco é o mercado americano ficar com um jeitão de rompimento falso importante e produzir uma queda bem significativa lá fora e nos arrastar junto. Tá? Bom, olhando o mini, então a gente também teve aqui uma barra de ignição. O mercado acionou essa barra de ignição, tentou repicar, não conseguiu, e o mercado pesou no final, fechou próximo da mínima, o volume continua bom. Este gráfico sugere manutenção no movimento de queda. A projeção desta barra de ignição, 100%, dá aqui em 61.430, que é exatamente essa mínima. Tá? E que fica nas proximidades do ponto em que este contrato rompeu. Né? O WinZ16, se vocês lembram, né, teve rompimento e pullback, a gente fez essa operação, o mercado flui bem, agora o mercado está voltando para essa zona. Então, do ponto de vista de gráfico diário, o suporte aqui, que eu considero mais provável, fica aqui por volta dos 61.400. Deixa eu fazer esta retração inteira. Se a gente for pegar essas várias... Vai ser um alvo meio amplo aqui, né?
essa aqui é a zona de alvo, ou seja, tem espaço para o mercado ainda cair. Olhando no gráfico de 15 minutos, a gente fechou hoje em cima de uma zona de suporte, que é essa zona de gap aqui, ó. Mas como é um novo pregão, fica mais fácil o mercado seguir em queda, romper essa zona. Se chegar aqui, se nesse ritmo de queda o mercado chegar aqui embaixo, as chances de ter um repique, pelo menos aproveitável no intraday, um repique bom, são muito, muito grandes. Tá? Muito grandes. Cenário ideal para amanhã, para a gente operar na venda, abertura em gap de alta, seguida de rompimento da linha d'água para baixo. Cenário ideal para o repique já acontecer amanhã, abertura em gap de baixa, seguido do rompimento da linha d'água para cima. Esse seria o cenário ideal. Em relação ao índice Bovespa no semanal, a gente tem só mais o pregão de amanhã, sexta-feira. Tá? Deixa eu tirar esses estudos. Por enquanto, a gente pode acreditar, tá, num pullback para aquela zona lá que foi rompida. Tá? Vamos ver como é que vai ser o fechamento de amanhã. Eu acredito em um pouco mais de queda pro índice para depois ele reverter. E de acordo com a tentativa de repique, a gente vai saber mais, né, sobre o que o mercado tende a fazer. Em relação ao dólar, vou desenhar os estudos novamente. Então, o dólar, agora até no contrato ajustado, deixa claro que, não vou dizer, mas dá uma ideia de que isso aqui foi um rompimento falso, o mercado veio para baixo da mínima do ano, não conseguiu continuar o movimento e agora está rompendo de novo esta zona, só que agora para cima. Então isso abre espaço para a continuidade da alta. Tá? Aqui nós tivemos um rompimento falso, lembra? Uma tentativa de pivô. A gente entrou comprando aqui, a gente foi estopado. O fato de ser estopado aqui indicava o teste desse suporte. O mercado rompeu esse suporte, até caiu um pouquinho, mas rasgou para dentro. Rompimento falso. Então o que a gente pode esperar? Que o mercado venha buscar esta região aqui. Não necessariamente imediato, mas num horizonte talvez, pegando o tempo que nós temos aqui, 1 mês, 2 meses. Tá? O viés do dólar é altista. Tá? Mesmo que o dólar corrija, é bem possível que ele volte a subir, tendo como, eu diria, teto para esse movimento a faixa dos 3.420. É difícil ver o dólar ir além desta zona aqui. No intraday, WDOZ16 andou de lado hoje, vai formando uma zona de congestão. Se eu conseguir romper essa congestão para cima, manutenção do movimento de alta, talvez até dê uma acelerada. Dólar subindo, geralmente juros subindo. Dei um F19, rasgou a média para cima, tentou corrigir, já não está conseguindo se romper esse topinho. Provavelmente a gente vai ver uma pernada de alta, talvez até essa linha aqui, por volta dos 11.860. Eu dei um F25, tá com jeitão de que este contrato vem buscar a resistência, que antes era suporte, em torno dos 11.930. Então é isso, pessoal. Essa é a minha visão para o mercado. Espero que seja de alguma utilidade. Eu vou finalizando essa parte 1 do farol aqui. A parte 2, onde a gente trata dos papéis que estão descritos aqui abaixo deste vídeo, fica disponível no nosso site de análise, www.lsanalise.com.br. Fico por aqui, um bom descanso e até amanhã.